Bom, vamos lá. Bom dia, estamos ao vivo no canal do YouTube do Mercado Eventos e aqui para quem se inscreveu no Click Meeting da CAP Amazon. Eu sou Anderson Mazeto, editor-chefe do Mercado Eventos. A gente está aqui com o Jean-Felipe Perrol, da CAP Amazon. A gente vai apresentar para vocês a segunda edição da pesquisa O Termômetro do Turismo. Nós fizemos um questionário com cerca de 400 agentes de viagens para saber qual é o sentimento desse agente de viagens, quais são as expectativas a respeito da crise, da retomada e das tendências para os próximos meses. Bom dia, Jean-Felipe, tudo bem? Bom dia, Anderson, muito obrigado pela essa nova oportunidade de ver um pouco o optimismo, o pessimismo, a visão dos agentes de viagem. Eles são na primeira linha hoje, então é super importante, eu acho, para todo mundo ter um pouco a visão e a previsão de cada um para essa retomada que todos nós estamos esperando. Sim, sim. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada nesses resultados e vamos comentar um pouquinho. É a segunda edição da pesquisa, né? A gente já fez uma lá no final de abril, apresentamos em maio, né? E a impressão que a gente teve agora é que os agentes de viagem estão um pouco menos otimistas, né, Jean-Felipe? Realmente eu tive algumas mudanças significativas no resultado. Só para lembrar, foi a mesma metodologia, a mesma razão. A primeira era ter um pouco uma fotografia. A segunda é ainda mais interessante, porque além da fotografia, nós temos um pouco o vídeo, seja a evolução da visão dos agentes nesse tempo que passou. A pesquisa, se você pode ir para o slide seguinte, a pesquisa foi a mesma metodologia, as perguntas são quase as mesmas, somente um pouquinho modificada em função do tempo que passou. As pessoas responderam grosso modo, na primeira quinzena de julho, então é bem fresquinho. Uhum. E a mobilização foi mais ou menos igual. Nós tivemos perto de 400 respostas, vindo do Brasil inteiro, né, do São Paulo, Rio, sul do país, inclusive também do norte, de Belém. Então, eu acho que é bem representativo também, porque tem agências de todos os tamanhos. Todos os tamanhos, grande, pequena, agência corporate, agência lazer. Então, eu acho que realmente é uma fotografia interessante desses agentes que estão, ou que gostaria de estar na linha de frente do turismo e das viagens vendido no Brasil. A primeira pergunta, então, eu posso entrar na primeira pergunta, que, na verdade, a pergunta-chave que todo mundo está esperando. Nós lembramos que na pesquisa anterior, 2/3 das pessoas estavam vendo a retomada como sendo algo entre julho e dezembro, com uma forte média no mês de setembro. Os resultados dessa segunda pesquisa são bem diferentes. Nós estamos ainda com realmente o grosso das agências pensando que a retomada vai ser em setembro, 1/3. Muito pouco, 2% pensa que já foi. Dezembro é a segunda, e também citado por 22% dos agentes, mas a gente já tem, que era a grande diferença com a primeira pesquisa, 33% que vai ser somente... para o início de 2021. Desculpa, 35% que vai ser o início de 2021, que seja mais do que em setembro, e também uma porcentagem significativa, 8%, que pensa que vai ser a metade de 2021. Então, nós estamos com mais de 40% do setor que já veja retomado como sendo algo do ano que vem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem 55% que espera esse ano, né? Se a gente somar setembro
em dezembro, 55% dos agentes espera ainda que as vendas voltem a aquecer este ano. Eu diria que é uma previsão um pouco mais realista do que na pesquisa anterior, porque realmente as vendas já começaram a acontecer de alguma forma, a gente ouve as agências operadoras, mas que as pessoas estão procurando muito Natal, Réveillon e verão, né? Verão 2020 e 2021. Exato. Então, essa é realmente uma diferença importante. A gente vai voltar sobre esse assunto, mas, digamos, a média de previsão, que era setembro, outubro, e que batia também com o que a gente escutava das grandes operadoras, das companhias aéreas, essa retomada média estimada pelo mercado, realmente agora fica mais para dezembro e janeiro, seja mais de 2 meses de diferença com a nossa primeira pesquisa. Uhum. Na pesquisa anterior, setembro era o que tinha mais respostas, né? Exato. Agora é dezembro. Agora que vem. Vamos passar para a próxima. A pergunta feita foi: para quais destinos a retomada está sendo mais rápida? De novo, o doméstico, né, Jean Felipe? De novo, os destinos mais próximos. De novo, realmente, isso aqui confirmou os resultados da primeira pesquisa, com o doméstico, realmente, que o grande vencedor era 55 na primeira pesquisa, agora está 52, seguido também dos países de proximidade, América do Sul e Caribe. Eu sei que tivemos umas notícias ontem do Caribe mexicano, que está abrindo. Então, o Caribe vem em segundo lugar. A posição dos destinos mais distantes ficou consolidada, seja a Europa realmente está na frente dos Estados Unidos, que isso aqui eu acho que é uma coisa nova, porque tradicionalmente os Estados Unidos estão na frente. Pode ser que seja uma consequência da visão que os brasileiros têm no mercado americano agora, seja um mercado que tem muitos problemas com os problemas sanitários. E as fronteiras fechadas também, né? A proibição de entrada de brasileiros é um problema também. Exato. Eu acho também que tem, talvez, alguma coisa que vai influenciar, que vai jogar a favor da Europa. A gente não deve esquecer que tem muitos brasileiros que têm duplo passaporte, a dupla cidadania de um país europeu, Portugal, Itália, Espanha, e que essas pessoas vão poder viajar mais rápido. Então, eu acho que essa informação sobre a vantagem da Europa deve ser também ligada a esse tipo de problema de destinos abertos com mais facilidade para certas pessoas. Queria dizer uma coisa também. América do Sul e Caribe. A América do Sul e Caribe teve um crescimento em relação à pesquisa anterior, né? Eu acho que talvez as notícias de abertura do Caribe fizeram com que os agentes também passassem a levar mais em conta esses destinos, né? Exato, que era um pouco a nossa previsão quando a gente conversava junto na última vez, seja que o brasileiro vai começar a viajar para o destino mais perto, e realmente que são América do Sul e Caribe. Eu queria dizer uma coisa que a gente não separou no doméstico, mas que eu acho que tem um impacto muito grande, não sei o que você acha, Anderson, e que a gente não separou o doméstico de avião e o doméstico de carro. E o que a gente está observando no mundo inteiro, mas também no Brasil agora, é que tem um crescimento bastante grande da procura de destino de turismo acessível por carro. Não sei o que você acha disso. Sim. Isso não é nenhum dado empírico, é com base em conversas que a gente tem com fontes, com entrevistas que a gente faz. Os resorts, os hotéis fazendas no entorno de São Paulo, embora eles tenham delimitado uma ocupação máxima entre 50% a 60%, né, para seguir as regras sanitárias,
eles têm passado os finais de semana, entre aspas, cheios. Isso eu ouvi de algumas pessoas que eu conversei nas últimas semanas. E a gente vê fotos também, as pessoas que vão viajar e postam tal. Essa é uma tendência, pelo menos nesse começo, as pessoas querem sair de casa de alguma forma, e quanto mais próximo de casa, mais seguro você se sente. Isso é uma questão, acho que psicológica, né? Então, eu acho que o carro é o principal privilegiado, e eu acho que talvez a gente possa incluir essa pergunta na próxima pesquisa, né, sobre o meio de transporte que as agências estão vendendo mais ou estão esperando vender mais, para a gente ter esse retrato de uma forma um pouco mais objetiva também. Também é importante, eu acho, para os agentes de viagem que estão escutando a gente, e que isso aqui quer dizer que, em termos de oportunidade de produtos para pôr na prateleira para os clientes, agência que está acostumada a vender só avião, só destino distante, etc., talvez pode começar a escolher alguns hotéis mais perto, de proximidade, para fazer pacote adaptado a essa nova realidade. Sim. Algumas operadoras já estão trabalhando com isso, colocaram carro, até as empresas de seguro viagem também já colocaram no mercado produtos que contemplam viagem com seu próprio carro, que é uma coisa que não existia antes, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai ver essa nova tendência aí, pelo menos até as pessoas estarem seguras para alçar voos mais altos, né? Mais longos. A gente tem uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo. Quais são os destinos no Brasil que vocês acham que a retomada vai ser mais rápida? Você quer responder, Jean-Philippe? Bom, posso dar o meu ponto de vista, aí você dá o seu. Eu acho que vamos ser surpresos, porque é na continuidade do que a gente estava falando agora. Eu acho que o mais rápido mesmo vai ser São Paulo, o interior de São Paulo, Minas, as praias, Rio de Janeiro, os destinos realmente de proximidade já começaram a ter resultados, e o Gramado, eu acho que já abriu, já está aberto o Gramado, eu acho. Então, abriu, mas eles tiveram que fechar o comércio recentemente, se eu não me engano. Mas eu acho que os destinos de proximidade do Suleste, para resumir, vão ser os primeiros. E depois, em círculo, com um pouco crescendo, o Gramado, o sul da Bahia. Mas acho que os primeiros destinos mesmo vão ser o Suleste, o interior. Hotéis pequenos, hotel fazenda, como você falou. Eu concordo. Eu acho que nesse início é isso mesmo que vai acontecer. Mas quando a gente chegar lá na alta temporada, eu acho que o Nordeste vai sair na frente. Exato. Aí, se a gente concorda plenamente. Eu sei que eu estava há pouco tempo na Amazônia, por exemplo, já começa a ter reserva para o final do ano, para dezembro, para o Réveillon. A dúvida que a gente tem é sobre os cruzeiros, né? Eles estão para divulgar protocolos, etc. A princípio, a temporada segue com os mesmos navios, acho que só o Soberano que não vem. Então, essa é uma dúvida que ainda, como que as pessoas vão encarar entrar de novo dentro de um navio, né? Embora já tenha ouvido de algumas agências que a consulta por cruzeiros tem sido alta. Acho que questão de preço e facilidade também. Não, essa questão dos cruzeiros, bom, a gente vai ver depois, quando a gente vai ver mais na frente. As perguntas, mas é fundamental, eu acho, para os agentes e para o setor inteiro. Vamos passar aqui. Sobre o segmento, quer falar? Pode falar, Perão. Pode começar e eu complemento. Não, sobre o segmento, e uma outra pergunta, onde teve uma diferença bastante importante. A gente tinha os 3 setores que estavam mais ou menos no mesmo nível, seja o lazer, o setor de família amiga e o setor de corporativo. A gente percebeu realmente essa vez uma cautela muito grande do setor em relação ao corporativo.
ele estava em 30%, eu acho, da pesquisa anterior, baixou para 23%, enquanto os outros dois setores mais importantes, lazer e família, ficaram no mesmo patamar. Então, essa aqui é realmente uma diferença. O pessoal, eu acho que o teletrabalho ainda vai, com certeza, continuar e comer uma parte das viagens tradicional individual dos homens de negócio, mesmo, claro, não todos, mas uma parte. Com certeza, com certeza. E o segundo fator que impacta é que a parte de congressos, de feiras, etc., na verdade, ainda não retomou e foi muito empurrada ainda para 2021, já que tem muitos países que fecharam tudo, tem muitos países que proibiram os eventos de mais de 5.000 pessoas. Então, esse setor de feiras, que era super importante no Brasil, é também um setor que caiu. Esse aqui, por mim, esse aqui explica essa queda, que tem, no mesmo tempo, os motivos, então, conjunturais, mas também uma tendência estrutural que vai fazer que as agências corporativas vão ter bastante perguntas para responder. Sim, eu acho que, além disso que você falou, que é uma questão primordial, as pessoas se acostumaram a fazer reuniões online, a fechar negócios, a fazer o contato via ferramentas que surgiram aí, que foram vastamente disseminadas, mas tem também a fragilidade das empresas, né? As empresas sofreram muito como um todo, né? Tiveram queda de faturamento, e as viagens, muitas vezes, são o segundo ou terceiro maior gasto de uma empresa, né, que tem executivos viajando aí pelo Brasil, pelo mundo. Então, a questão do corte de gastos nesse início vai acontecer bastante. Então, acho que esses dois fatores explicam bastante essa queda do corporativo. E o família e amigos vindo como primeiro, as pessoas estão ávidas, né, por reencontrar suas pessoas, seus parentes, seus amigos, as pessoas que você ficou privado de ver por todo esse tempo. Então, realmente, isso deve puxar bastante o turismo nos próximos meses, acho que até o final do ano. Anotar também, para completar nossa conversa sobre cruzeiros, que os cruzeiros ficam ainda com o mesmo nível bastante baixo, o pessoal realmente achando que esse segmento ainda está para ser definido a retomada. Eu acho que isso passa um recado para as companhias, para as armadoras, que principalmente as que têm navio na costa brasileira nesse verão, o trabalho que elas vão ter para comunicar isso para o público final e para o agente de viagens também. Quais são os procedimentos, quais são os protocolos, por que é seguro estar dentro do navio, então o que muda dentro do navio, a questão do buffet, a questão do café da manhã, que tinha uma aglomeração. As companhias vão ter muito trabalho para poder comunicar isso e convencer os clientes de que realmente é seguro voltar a estar dentro de um navio. Tá certo. E aí a gente passa para as temáticas mais procuradas, que não tivemos muitas mudanças em relação à pesquisa anterior, né? Não, continua, claro, com o bem-estar, que continua sendo a procura, acho que as pessoas já estão sonhando, depois de confinar, já estão sonhando realmente a cuidar delas mesmas. E essa aqui é uma tendência forte, a mesma coisa que o ecoturismo também, que era em segundo lugar e que continua em segundo lugar. A cultura, que também é uma tendência forte. Eu acho que as pessoas querem realmente viajar para cuidar delas mesmas. Essa é uma tendência, eu acho, forte depois desse confinamento. Essa ideia de cuidar de si. E realmente cuidar de si em profundeza, não somente... Eu pensava realmente no início que o grande negócio ia ser shopping, por exemplo. Fiquei surpreso que nessa segunda pesquisa também não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem cuidar delas. Mas essa não é uma tendência nova, né? Isso antes da pandemia a gente já via
um crescimento disso, talvez um pouco mais lento, mas era uma coisa que já acontecia, né? Eu acho que vamos confirmar isso com a slide seguinte, as tendências, as preocupações das pessoas, e que não tem tantas coisas novas em si. Acho que a grande lição que nós do turismo temos que ter dessa crise é que ele é um fator de aceleração de coisas que já estava se desenhando. Né? A gente estava falando, por exemplo, do teletrabalho. Claro que o teletrabalho, as reuniões à distância, por exemplo, já era uma preocupação que eu acho já era uma tendência. É uma tendência. Só que essa crise acelerou as coisas de forma brutal. Tá? E mesma coisa que o turismo, cuidar de si, o que a gente chama até às vezes o turismo transformacional, já era uma tendência. Tá? Só que com essa crise, ela está realmente muito mais na frente e os agentes de viagem vão ter que incorporar isso nas ofertas que eles fazem para os seus clientes. Tem um trabalho aí para as operadoras e para as agências criarem novos produtos, né? Reinventar os produtos já existentes para atrair esse público. As tendências, claro, são também confirmadas, né, com a grande preocupação com a saúde, né, e com a segurança, que são realmente dois itens que são imprescindíveis agora, né, e isso está sendo confirmado de forma muito forte, né, com essa segunda pesquisa. Mesma coisa pela preocupação com o turismo doméstico. Esse aqui nós achamos isso como uma tendência pesada mesmo, não é só alguma coisa que aparece por enquanto, é alguma coisa que vai entrar para durar. As operadoras que estão oferecendo pacote e que era mais acostumada a fazer só internacional, elas vão com certeza ter que ficar nesse segmento de forma duradoura. E, claro, a tendência da sustentabilidade, que vai ter que realmente ser incorporada a praticamente todas as ofertas que nós fazemos para qualquer tipo de turismo. A gente... Pode falar. Não, só a última coisa nesse descritivo rápido é a tendência para destinos menos frequentados. Esse aqui também é alguma coisa, eu acho, muito importante para todos nós, todos os agentes de viagem, porque isso quer dizer que eles vão ter um pouco que pesquisar em cada país ou outro destino. Eu acho que uma coisa que já tinha sido, antes da crise, por sinal, colocada a respeito da Itália. Na verdade, na época era para fugir do overturismo. O pessoal falava, não vai somente para Firenze, vai para Verona, para as cidades melhores da Itália. Mesma coisa na Espanha, mesma coisa na França. Agora, essa tendência realmente parece ser uma tendência forte agora, apoiada nas preocupações de sustentabilidade, de segurança, e de fugir das multidões. Me chamou a atenção também aqui a preocupação com a segurança, teve um aumento em relação à pesquisa anterior. Eu imagino isso, a questão da segurança, seria a segurança em relação aos protocolos, né? Se o empreendimento, os hotéis, os atrativos estão seguindo os protocolos, tem máscara, obrigatoriedade de máscara, álcool em gel, aquele tapete que você desinfeta, né, o sapato, e outras coisas, né, que estão sendo incrementadas, a questão de distância, alguns protocolos colocam 1 metro, 1,5 metro, outros colocam 2 metros, e como isso foi muito batido nas últimas semanas, foi falado muito sobre isso, como as cidades estão retomando, é um assunto que está muito em alta, né, em questão fala-se de restaurantes, de comércio, de hotéis.
e até na rua mesmo. Então, eu acho que as pessoas incorporaram isso e estão mais preocupadas com isso. Certamente elas vão levar em conta isso para escolher um destino, quais são os procedimentos que estão sendo tomados lá, quais são os cuidados. E isso, com certeza, vai ser uma das próximas preocupações das pessoas ao escolherem uma viagem. Acho que já tinha preocupação com segurança, claro, sempre. Só que agora eu acho que a preocupação com a segurança ficou global mesmo. E não é somente o fato de não ser assaltado ou de poder andar em qualquer lugar com tranquilidade, guardando suas joias, etc. Acho que também a segurança, se você parar numa esquina, beber água, que essa água seja boa. Se você entrar num restaurante que, como você falou, as normas as barreiras, como a gente fala agora, são respeitadas, que não tem risco nenhum, que não tem buffet. Eu acho que a segurança vai ser uma coisa global e vamos poder ser capazes de responder para o cliente antes que ele viaje, você vai para tal lugar, não, a gente pode lhe garantir que esse lugar é seguro, que não tem problema de doença, não tem problema de segurança pessoal. Então, é um assunto cada vez mais forte e cada vez mais global. Eu não quero ter problema de nenhum tipo. É isso mesmo. É isso mesmo. E a questão das notícias, o que a gente consome no dia a dia, né, que a gente vê na televisão, isso vai influenciar muito, né? A gente viu destinos como Manaus e Fortaleza, por exemplo, e a própria Itália também, passarem cenas assim realmente terríveis. E hoje a situação nesses lugares está muito melhor do que, por exemplo, em São Paulo, né? E todos esses lugares que eu citei antes estão em queda. São Paulo ainda está estável, deve começar a cair nas próximas semanas, mas essa imagem realmente impacta, e na hora de você escolher uma viagem, isso vai fazer diferença. A nossa última pergunta realmente é sobre as previsões para os 3 próximos meses. Então, esse aqui... Nenhuma surpresa. Fala, Anderson. Bom, eu posso falar no início, depois eu te... Não, realmente... Pode falar, depois eu complemento. As previsões são pessimistas, quase 80% dos agentes pensam que os 3 próximos meses serão muito abaixo do ano passado. 18%, um pouco abaixo. Quer dizer que dá, na verdade, 97% que são bastante pessimistas, e se a gente calcula que os 3 próximos meses, então, a gente vai até a metade de outubro, quer dizer que nós estamos com ainda bastante semanas e meses muito difíceis pela frente. Uma surpresa do Anderson, mas eu deixo ele dizer para vocês. Bom, o resultado em geral, nenhuma surpresa, né? As agências, como um todo, estão esperando um faturamento muito, muito abaixo do ano passado. Mas a surpresa, na verdade, eu queria entender a quem 1%, né, e não é pouco, né? São 4 agências acima do ano passado, hein? Eu queria entender, a gente fica tentando entender de onde vem esse faturamento acima do ano passado, né? Uma hipótese levantada ontem, quando a gente estava dando uma olhada nos resultados, é que talvez seja uma agência nova que não tenha faturado nada no ano passado. Porque realmente a gente conversa com as agências, com as entidades, com as operadoras, embora as vendas já tenham começado a acontecer, tenha gente procurando viagens, é muito abaixo do volume do ano passado. Isso não tem como fugir. Isso sem contar que entre março e junho foi praticamente zero o movimento, né? Isso a gente vê pelos voos, pelas companhias aéreas. Então, realmente as agências sofreram. O turismo é o setor um dos setores que mais sofre, né? Junto com eventos aí, com shows. E a gente espera que, assim como outras crises, o turismo tenha uma resposta rápida, né? O turismo sempre é o primeiro a entrar e o primeiro a sair de qualquer crise.
embora essa crise não tenha precedentes, ela não seja parecida com nada do que a gente tenha vivido nos últimos anos, nas últimas décadas, talvez, mas a gente espera realmente que essa vontade de viajar das pessoas, de sair desse confinamento, de cuidar de si, que a gente viu em outras respostas, se traduz em venda para as agências de viagens nos próximos meses, porque elas são importantíssimas nessa cadeia, e a gente não quer ver o número de agências diminuir e agências desaparecerem ainda esse ano ou nos próximos meses. Obrigado. As nossas conclusões sobre as pesquisas. Bom, a primeira já conversamos durante a apresentação, é que a retomada é vista como mais lenta, né? Realmente tem 2 a 3 meses de diferença de uma pesquisa para outra, que é uma diferença grande, e assim que nós falamos, um impacto agora que parece muito mais forte do que era previsto no início sobre viagem de negócio. Esse aqui sendo para nós alguma coisa de uma tendência e não somente um negócio conjuntural. Eu concordo. É por aí mesmo. A retomada ela não vai ser rápida, mas a gente espera que ela seja realmente contínua, que a gente não tenha que essa tal segunda onda não venha, que a gente não tenha que recuar, né? Que a gente siga crescendo. Isso a gente já tinha visto. Isso a gente já tinha visto na pesquisa anterior, né? O consumidor vai mudar, mas as mudanças serão em grande parte acelerações de tendências já existentes, no bem-estar, na segurança, na sustentabilidade e de fuga do overturismo. O overturismo também é uma coisa que acho que nos últimos 2 ou 3 anos as pessoas já estavam começando a fugir, né? A questão do bem-estar, de cuidar de si, saúde mental, também já era uma tendência que vinha acontecendo aos poucos, e a gente acredita que vai haver agora uma aceleração grande, né Perol? Esse aqui, na verdade, para mim foi uma pequena surpresa, na verdade, que quando começou a crise, eu pensei que o pessoal ia começar a ficar com mais medo do underturismo do que do overturismo. E o que a gente está vendo, bom, primeiro é que da parte do viajante, a fuga do overturismo não somente não mudou, mas acelerou. Quer dizer, agora a própria escolha de destinos pode ser, em muitos casos, uma fuga do overturismo. Queria dizer também que da parte dos moradores, das pessoas que moram nesses lugares de overturismo, a crise também não mudou a perspectiva e até, de uma certa forma, a gente viu uma reação de alguns destinos que se fecharam espontaneamente, inclusive no Brasil. Sim. Eu vi o lugar turístico que as pessoas falaram, não, a gente não quer ninguém de fora, até o problema da saúde ser resolvido. Nós mesmo que legalmente era aberto, as pessoas estavam se fechando muito. Na Europa também vimos vários destinos que estavam realmente sofrendo economicamente com o underturismo, mas mesmo assim que não queria voltar à situação anterior do overturismo. Então, eu acho que essa aqui é uma tendência muito forte, já falamos durante essa reunião, mas eu quero insistir nisso. Vai ter a recusa do overturismo vai continuar, e vai continuar reforçado do lado do consumidor, mas também reforçado do lado dos moradores dos destinos que estão com esse problema, mesmo que isso tiver um custo econômico. Sim, mesmo se tiver um custo econômico, os destinos estão, e as pessoas que trabalham com isso estão dispostas a esse sacrifício para poder depois retomar com mais força. Quer comentar, Perol? Sobre os destinos, quer dizer, realmente o doméstico, acho que a sua sugestão na próxima vez de
de separar o doméstico, um doméstico mais próximo, o doméstico mais longe, especialmente para poder ter a opinião dos agentes sobre esse fenômeno que está crescendo, do turismo nacional de proximidade, com pacote, incluindo carro, o pessoal ir com o próprio carro, a lugares mais perto, mas já vendido e trabalhado pelos agentes. A tendência para a América e a Europa, e a preocupação continua, então, pela América Latina, pela América do Norte, que está numa situação realmente, em termos de imagem como destino turístico, bastante preocupante. E uma última palavra sobre os cruzeiros, que ainda não estão encaixados nessa retomada pelo visto. E essa aqui é super importante, porque a gente não deve esquecer que os cruzeiros são para brasileiros. O viajante brasileiro é uma coisa super importante, tanto os cruzeiros nacionais na costa brasileira, que no Caribe e no Mediterrâneo, e também são importantes para os agentes de viagem, porque é um dos produtos mais vendidos proporcionalmente em agência, e o impacto da retomada dos cruzeiros para os agentes de viagem no Brasil é muito importante. Muito importante. Pero, antes de passar para a próxima, a gente tem uma pergunta aqui da Olivia. Para tentar recuperar a grande perda durante esse período, será que teremos um aumento de preços dos estabelecimentos e das companhias aéreas? Bom, eu acho que tem que ver o curto prazo e o longo prazo. Eu acho que a curto prazo nós estamos vendo oferta super barata, Sim. Porque o pessoal está querendo recuperar dinheiro muito rápido. Agora, eu acho, no médio prazo, para 2021 e depois, eu acho que os preços dos produtos é alguma coisa que vai subir, porque vai ter, se a gente coloca menos pessoas nos aviões, se a gente tem mais normas de segurança nos hotéis, se a gente tem que distanciar as pessoas de 1,5 metro nos restaurantes... Tudo isso claro, tem custo, né? Isso aqui vai ter custo. Esse custo, claro, em final, quem vai pagar vai ter que ser o consumidor. Né? Agora, eu acho que para o agente de viagem, esse aqui pode ser até positivo, na verdade. Por quê? Porque, primeiro, bom, vendendo mais caro, ele vai poder ter uma margem maior em cima de cada produto. E, segundo, acho que as pessoas vão precisar de mais conselho e vão precisar, a gente viu que eles querem muita segurança, as pessoas, o fato de ter um profissional antes, que ele vai lhe aconselhar sobre essa viagem, a viagem mais importante, você vai gastar mais. Né? Então, esse aqui pode fazer esse o agente de viagem. Eu ouvi alguns artigos sobre na Europa, de colegas nossos, que falam que o que vai ser, na verdade, mais prejudicado pelo novo modelo que vai aparecer são aquelas viagens de oportunidade, sabe? Você abre um site na internet, você vê, pô, esse fim de semana, $400 para passar 3 dias em Nova York com avião. Né? Esse tipo de viagem, tem gente que acha que vai acabar. E as viagens vão ser mais pensado, mais trabalhado e mais caro. Né? Então, que isso, na verdade, para o profissional pode abrir oportunidade. O que a gente tem visto, pelo menos agora, são muitas promoções, né? Promoções que até você olha o preço e você fala, meu Deus, como que esse preço é possível, né? Realmente, as empresas estão querendo reconquistar o consumidor e acho que esse segundo passo vai ser um aumento gradativo de preços, sim, mas isso não vai acontecer no curto prazo, logo no começo, não. No curto prazo também tem que não esquecer que tem muitas companhias, muitos hotéis que são fechados, que estão quebrando. A lista das companhias aéreas, por exemplo, é uma coisa assustadora. E mesmo por enquanto, tem que ver que tem promoção, mas do outro lado os preços são muito... se você pega os voos que estão funcionando no Brasil... eu estou surpreso pelo fato que eles são muito caros agora.
Eu fui ontem para Santarém, para a semana passada, paguei R$2.500. R$2.500 para ir para Santarém. Uma passagem que eu normalmente se consegue por R$800. Mas o voo era lotado. Agora, claro que tem muito pouco. É a questão da oferta e da demanda, né? Tem pouca oferta e está tendo demanda, então o preço... Mas eu acho que a fase dos voos baratos que estão aparecendo vai ser alguma coisa rápido, mas que não vai ser uma tendência de médio e longo prazo, e realmente a passagem aérea vai ficar mais cara. A gente tem, ainda falando de aviação, tem uma pergunta aqui no YouTube da Duna Mares. Ela pergunta se os aviões vão ter poltrona com distanciamento. A princípio, eu não vi notícias desse tipo. Algumas companhias bloquearam o assento do meio, mas outras já estão deixando de bloquear, já estão colocando as pessoas novamente lado a lado. É importante dizer que o ar-condicionado do avião, ele não é como o ar-condicionado do escritório, de um restaurante, que ele faz o ar circular. O ar ele cai em cima de você e vem só para você. Então, você estando de máscara, realmente é seguro, e acho que as companhias estão levando isso em conta. Você que voou recentemente, Perol, os assentos estavam bloqueados, e tinha um distanciamento maior? Se falou realmente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, de reduzir a utilização do avião com duas cadeiras em vez de 3. Mas esse aqui eu não vi. Os aviões que eu peguei estavam lotado, todas as cadeiras. Mas as companhias já avisaram. A própria IATA, o presidente da IATA, que é o francês Gignac, falou que era completamente inviável para o turismo internacional, para as viagens internacionais, de se projetar com os aviões, porque isso aqui implicaria que reduziria de 1/3 a capacidade dos aviões. Isso vai refletir no preço. Para ganhar dinheiro, uma companhia tem que preencher o voo a 90%, de 100%. Se ela começa a preencher 50%, porque só pode vender 65%, é evidente que não vai ter que dobrar o preço das passagens. A gente falava de aumento do preço das passagens por causa das medidas de segurança e de saúde, mas é evidente que se tivesse que fazer isso, o preço das passagens ia ter que aumentar de 50% a 100%. Fica economicamente inviável, porque ao mesmo, se o preço for aumentar tudo isso, a demanda realmente vai cair. E as contas não irão fechar. Claro. Além disso, as companhias vão sofrer, porque a gente viu que o corporativo é o segmento que está com mais dificuldades para recomeçar. A gente não deve esquecer também que muitas companhias estão financiando as tarifas baixas do turista pelo preço mais alto do executivo. No momento que o viajante de negócio, que é aquele que paga mais caro, vai ficar mais raro, é evidente que o preço das passagens dos turistas na econômica vai aumentar mais. A gente tem mais uma pergunta aqui do Maurício Voss, se há previsão de países hoje sem exigência de visto passarem a exigi-los. Eu realmente não vi nenhuma notícia desse tipo. O que pode haver são essas proibições temporárias, né, como acontece na Europa. O brasileiro não está podendo ingressar na Europa, nos Estados Unidos, né, tem a proibição de voos. Essas proibições temporárias até que a situação da pandemia realmente melhore, mas a questão de visto eu realmente não vi nenhuma notícia a respeito disso. Não, o que está talvez que vai se desenvolver bastante, que, por exemplo, Tahiti já anunciou, a Áustria está fazendo, e a própria Europa inteira está pensando em fazer isso, é exigir do passageiro um teste de Covid-19 de menos de 72 horas. E aí, qualquer pessoa poderá entrar com esse teste.
Essa é uma coisa que está sendo se discutindo agora entre os ministros da Europa, que seria um meio realmente de reabrir as fronteiras sem risco nenhum. Uhum. E que no futuro deve ser substituído por um certificado de vacina, né? No futuro esperamos que, já vimos que tem 3 países que estão bem colocados na corrida para a vacina esse ano, vamos esperar que pelo menos um dos 3 saia. Sim, porque pelo menos um dê certo e a gente comece a sair dessa situação. Passando aqui. Esse aqui e aquilo que a gente falou, né? Do pessimismo dos agentes de viagens, tanto o pessimismo quanto a quando retoma, como com o seu próprio faturamento, né? Exato. Agora vamos esperar, Anderson. Eu acho que você está com a ideia de realmente de transformar essa pesquisa num termômetro, num barômetro do ramo, dos agentes. Sim. Vamos, a gente vai fazer essa pesquisa periodicamente, divulgar, assim como a gente está divulgando aqui, divulgar nos meios do Mercado Eventos, no jornal, no site, para a gente ter, e mesmo no pós-pandemia também, para a gente entender quais são as tendências de destinos, as tendências de produtos. A ideia é que a gente tenha um termômetro, né, um barômetro, até para ajudar os agentes e as empresas a tomarem decisões. Vamos prover mais essa ferramenta aí para o trade e para o mercado de turismo, né, Jean Felipe? Vamos. Temos que ter confiança, porque o turismo já mostrou em várias crises muito grandes que teve, que ele tem uma resiliência fortíssima, né? Então, vamos pensar seriamente que vai continuar. Eu trabalhei na Wagon muitos anos. Eu cheguei a conhecer os caras que estavam na Wagon durante a guerra, a Segunda Guerra. Explicaram que durante a Segunda Guerra Mundial em São Paulo só tinha 2 agências de viagem que sobreviveram, que era a Wagon e a Sprinter. Todas as outras sumiram, mas depois o mercado aí começou e sobreviveu à crise muito grande, mas eu tenho confiança que nós somos, de qualquer jeito, a saída e a retomada, questão, mesmo na hipótese mais pessimista que nós vimos, a gente tem que aguentar aqui alguns meses, mas está chegando a retomada, sim. Sim, é isso aí. Bom, queria agradecer todo mundo que assistiu, que esteve com a gente até agora. Realmente, como a gente já comentou, a gente vai fazer dessa pesquisa uma coisa periódica e podem esperar novas pesquisas nos próximos meses, que a gente vai realmente trazer essa ferramenta para o turismo. Obrigado, Jean Felipe, muito obrigado pela pesquisa, pela parceria. Obrigado para você. Em breve vamos começar os próximos questionários. Obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Não.